Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula, certo? Hoje a gente está continuando o assunto que a gente já trabalhou na segunda-feira, que foi relacionado a revoluções na Inglaterra, certo? Deixa só o programa abrir para a gente poder iniciar. O pessoal que não esteve presente na segunda-feira aí no WhatsApp, não tinha sido adicionado ainda, tenta ver com o pessoal que foi passado, tenta pegar o material para vocês acabarem não se atrasando. Mas essa aula de hoje eu vou estar retomando aquilo que já foi colocado na aula anterior, para que vocês possam não estar perdendo tanto com isso, reforçar um pouco mais o conteúdo para que a gente possa poder prosseguir, certo? Inicialmente, na aula passada, a gente precisou definir o que seria monarquia, já que nesse conteúdo a gente vai trabalhar um material que é essencial para entender o que é o monarca, o poder que ele exercia, entender primeiro o que é a monarquia, certo? Então vejam só, significado de monarquia, né? Monarquia é o sistema de governo em que o monarca, o rei, governa um país como chefe de Estado. A transmissão de poder ocorre de forma hereditária. Então a figura do monarca, ele tem essa autoridade para reger um determinado país e quando ele vem a falecer, o seu filho, o seu herdeiro, acaba continuando seu legado. Não sei se vocês já repararam em alguns filmes de história que remontam a história do passado, da Idade Média, lá atrás, que os reis sempre queriam ter um filho homem. Por quê? Porque quando eles morressem, o filho iria assumir. Se fosse uma mulher, ela teria que se casar com outro rei para poderem juntar as suas riquezas, mas ela teria que escolher um pretendente. Sendo homem, era a preferência é, dos reis, ter um filho homem, certo? Então, essa imagem aí eu expliquei também na última aula, em relação ao modelo que era da Inglaterra. Tinha a figura do monarca, mas era um parlamentarismo monárquico, ou uma monarquia parlamentar, certo? O que era isso? Aí vocês podem ver, para quem faltou na aula da segunda, que tem a figura do chefe de Estado, que seria o rei. Ele modera o sistema. O que é que ele faz? Ele aconselha e fiscaliza o primeiro-ministro, certo? Ele fiscaliza e aconselha o primeiro-ministro, dissolve o parlamento em casos de crise política e convoca novas eleições, certo? Então esse é o poder restritivo ao chefe de Estado. O chefe de governo, que vai ser esse primeiro-ministro, ele consegue governar a nação, monta sua equipe, gere as contas do país, implanta políticas e projetos e investe os recursos do Estado, ou seja, ele praticamente faz várias outras funções, certo? Mas o poder que vai estar atuando de forma mais forte é o poder do parlamento. Vocês percebem que nessa escalada está abaixo, mas ele tem uma autoridade sobre o chefe de Estado e sobre o chefe de governo. Atualmente, hoje, na Inglaterra, também é esse mesmo modelo de monarquia parlamentar, o parlamentarismo monárquico, certo? Tem a Rainha Elizabeth II e também tem um ministro para poder reger o país, certo? Então, o poder que o parlamento exerce, ele autoriza a coroação do monarca ou declara sem impedimento, certo? Mas também ele determina quem será o governante e pode pedir sua demissão. Então não é como no Brasil, que a gente escolhe quem vai ser o governante, é o parlamento quem escolhe. As pessoas vão poder escolher os representantes do parlamento. Então vocês veem logo aí abaixo, né? Os cidadãos, eles elegem seus representantes, que são os deputados e senadores, para compor o parlamento, certo? E aí, o primeiro momento dessa revolução inglesa, essa revolução que acontece na Inglaterra, é o seguinte: é um movimento político, militar, religioso que levou ao fim as pretensões absolutistas na Inglaterra. Representou a luta entre desejos absolutistas do monarca anglicano versus as pretensões por mais liberdade por parte do parlamento, que contava em sua maior parte com pessoas pertencentes à burguesia, que eram os puritanos. Apesar de contar com o apoio de pessoas das classes mais simples, não foi um movimento de caráter popular. Então veja, o que era que acontecia? O que é esse monarquia absolutista, né? Esse monarca absoluto? É aquele monarca que ele comandava com um poder máximo, certo? Um poder acima do que a gente conhece hoje como o presidente possa fazer, certo?
Então ele poderia mexer em várias partes. Isso causou uma certa dificuldade para o parlamento, que não concordava com esse tipo de coisa. Então essas revoluções que vão acontecer, eu vou citar ainda nessa aula a Revolução Puritana, e depois surgiu outra revolução, que é a Revolução Gloriosa. Elas surgem fruto desse descontentamento com o poder do monarca absolutista. Eu vou mostrar aí um modelo, um desses monarcas, e aí eu vou estar explicando o que é que ele fez para culminar isso. Vocês percebem que foi um movimento político, ou seja, essa gestão, a forma de gerir um país era uma questão política, era uma questão militar, porque tinham forças ali envolvidas que poderiam ser colocadas à prova nessa revolução, poderiam guerrear, e um movimento religioso, ou seja, envolvia também o âmbito da religião, certo? Vocês vão ver aí nesses próximos slides, nesse aí. Ó. Então aí tem o Henrique VIII, né? Nasceu em 1509 e até 1547, certo? Quer dizer, ele nasceu em 1491, é o período em que ele comandou, né? Então Henrique VIII nasceu em Greenwich no ano de 1491, era o segundo filho homem de Henrique VII, segundo rei da dinastia Tudor, fundador da igreja anglicana. Desmilitarização da nobreza, criação de um exército real, isso foi o que ele fez. Casou-se 6 vezes e apenas uma das esposas teve um filho homem. E aí ele morreu na Inglaterra em 1547, certo? Então, aí do lado, né, tem uma imagem dele, retrato de Henrique VIII, de 1536. Aí tem o nome do autor, né, Hans Holbein. Ele ainda é jovem, né? E o que é que a gente entende sobre esse Henrique VIII? Por que é que ele é essencial para esse início desse período de Revolução Inglesa? Porque ele acaba rompendo com a Igreja Católica. Vocês viram aí que ele se casou 6 vezes e só teve um filho homem. Porque quando ele casou com essas esposas e elas não conseguiam ter filhos dele, ele pediu à igreja que anulasse o casamento dele, porque a igreja falou que não. O casamento era um desejo de Deus e que não poderia ser rompido, né? Só se acontecesse a morte de um dos dois. E aí a pessoa poderia se casar novamente. Como a igreja não concordou, ele decidiu criar uma outra igreja para poder casar-se novamente. E foi aí quando ele fundou a igreja anglicana, certo? Então a igreja anglicana surgiu a partir das pretensões de Henrique VIII. Inclusive as medidas que ele vai tomar, né, dentro do período que ele pôde gerar, ele vai confiscar as terras e bens da igreja católica, justamente para poder fortalecer a coroa, né? Então ele teve toda essa rivalidade com a igreja católica por acabar discordando desse fato que ocorreu, certo? Então aí vai surgir a Revolução Puritana, que é o que a gente vai tentar intensificar hoje, certo? Vocês já entenderam o que seria a monarquia, entenderam o porquê de Henrique VIII ter rompido com a Igreja Católica e fundado uma outra religião, certo? Então agora vocês vão ver sobre a Revolução Puritana. Vocês percebem aí que em cima tem um parlamento, abaixo tem a Câmara dos Lordes, e do outro lado a Câmara dos Comuns. De um lado estaria também os anglicanos, do outro lado os presbiterianos e puritanos, abaixo o exército do novo tipo e abaixo a liberdade de organização e discussão. Para vocês entenderem o que é a Revolução Puritana, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, certo? Elizabeth I, né? Lembrem que agora, atualmente, a rainha da Inglaterra é Elizabeth II, né? Essa ainda era Elizabeth I, ela não deixou herdeiros, e o trono foi entregue aos Stuart, certo? Que governavam a Escócia. Então lembrem, quando existe uma monarquia, o filho é quem vai dar continuidade. Como ela não teve, ela deixou para outro grupo, certo? Vocês viram aí no slide anterior que Henrique VIII, ele só veio a ter um filho, um homem, né? Então ele conseguiu o que ele queria, ter um sucessor, certo? Aqui, voltar, né? Certo, então, tentem prestar atenção. Elizabeth I não deixou herdeiros e o trono foi entregue aos Stuart, que governavam a Escócia. Nos reinados de Jaime I e Carlos I, os conflitos entre monarquia e classes emergentes, as classes que estavam subindo ao poder, que era a burguesia e pequena nobreza, as intensificaram. Então teve ainda mais conflitos, certo? Quando ela deixou, ela passa para os Stuarts, e aí nos reinados de Jaime I e Carlos I, os conflitos entre a monarquia e as classes emergentes vão acabar se intensificando,
certo? O ponto crucial dos conflitos era a situação financeira da coroa. Com a expansão econômica, os preços subiram e a burguesia prosperava rapidamente. No entanto, os rendimentos da coroa e da alta nobreza mantinham-se estagnados e defasados, ou seja, bem baixa, né? Em relação às novas necessidades. A coroa precisava ampliar seus recursos, mas só o parlamento podia autorizar a cobrança de impostos. E aí onde vai acontecer o primeiro embate, porque Jaime I, sem autorização do parlamento, vocês viram ali naquele modelo, vou voltar para vocês verem, certo? Aqui, ó, o parlamento é quem tinha um poder ainda sobre ele para autorizar esse tipo de coisa, né? Mas aí o Jaime I descumpriu isso daí e sem autorização do parlamento ele incitou a cobrança de impostos e uma série de perseguições a católicos e calvinistas. Calvinistas seria um grupo também de evangélicos, né, de protestantes, a partir da doutrina de um homem chamado Calvino, certo? Teve dois líderes que deram origem às igrejas evangélicas, né, as igrejas que a gente chama de igrejas protestantes. Foi Martinho Lutero e João Calvino, certo? Então o grupo ele começou a perseguir essa cobrança em cima de católicos e em cima de calvinistas, com o intuito de fortalecer a igreja anglicana, da qual era o chefe supremo. Essa política mostrou-se desastrosa. O parlamento posicionou-se contra o seu governo e a intolerância religiosa desagradou principalmente os burgueses e a Câmara. A Câmara mais baixa da sociedade, a camada mais baixa da sociedade. Carlos I, seu filho, deu prosseguimento à política do pai, o que aumentou os conflitos entre o poder real e os membros do parlamento. Assim, a oposição à política do rei se organizou e se expandiu. Os membros do parlamento exigiam mudanças na sociedade, no Estado e nas leis. Porém, Carlos I se recusou a atender a essas reivindicações em 1642. E aí iniciou-se uma guerra civil, que ficou conhecida como Revolução Puritana. O que é uma guerra civil? É uma guerra que não envolve somente militares, ou seja, o exército, a gente conheceria hoje como exército, a aeronáutica, né? A marinha. No passado seria, por exemplo, a Igreja Católica ela tinha um exército que era chamado de o nome desses cavaleiros eram Cavaleiros Templários. Então sempre vai ter força militar. Aqueles que estão ali para proteger, para guerrear, é a força militar. Quando não só envolve militares, é chamada de guerra civil, porque envolve também pessoas comuns, pessoas que não estão ali, que não são preparadas para a guerra nem para a batalha. São cidadãos comuns, é a pessoa que vende pão, é a pessoa que é professor. Eles são pessoas civis, né? Então, por isso que vocês, quando veem na polícia, vocês veem que tem policiais militares que andam armados, com a farda, com essa identificação para prender, e tem aqueles policiais civis que andam com roupas comuns, né, no dia a dia assim na rua, mas eles estão responsáveis por investigar, certo? Só para poder facilitar a compreensão. E aí, só para a gente encerrar, durante a guerra, a população inglesa dividiu-se em dois grupos opostos. O grupo de realistas, formado por cavaleiros que apoiavam o rei, eram grandes proprietários de terras e altos membros da igreja anglicana. E o outro grupo era o grupo dos parlamentares, certo? O grupo dos parlamentares que comandou a guerra contra o rei e estavam divididos em duas facções. A dos puritanos, vocês estão vendo aí na imagem, né? O lado que ficou. Integrantes da pequena nobreza, burgueses e camponeses favoráveis à forma republicana de governo, e conhecidos como os cabeças redondas, que eram os membros do exército, né? Eles eram chamados assim pelo parlamento, certo? Devido ao corte redondo dos cabelos que eles tinham. E dos presbiterianos, membros da aristocracia e da grande burguesia mercantil, adeptos da monarquia constitucional. Então vejam, a Revolução Puritana foi porque tinham vários anseios e várias coisas ali misturadas, certo? Aí, para encerrar, como a gente tem menos tempo hoje para essa aula, apenas passarei essas três questões, certo? Então, atividades sobre a Revolução Puritana, eu vou passar apenas sobre isso porque o outro sobre monarquia, aquilo que veio antes, eu já passei na segunda-feira. Então, primeira questão, como Elizabeth não teve herdeiro, para quem ela deixou o trono, certo? Então, vocês tentam responder aí essa questão. Olha aí na minha explicação, podem voltar ao vídeo novamente. Segunda questão,
a quem Jaime, seria o Jaime I, certo? Eu coloquei só Jaime, mas seria Jaime I, persegue. Quem ele persegue sem autorização do parlamento, certo? Então foram dois grupos, que eram grupos religiosos. E a terceira questão, por quem era formado o grupo dos realistas? Quem formava esse grupo? Então, basicamente, essas três questões. Tentem ver o apanhado do que foi passado agora, podem retornar o vídeo e fazer essas três questões que vai ajudar bastante, certo, pessoal? Então, vou estar aberto para tirarem algumas dúvidas. Tentem focar somente nas questões aí, para que a gente possa conseguir estar respondendo tudo.